Edson, me diga uma coisa, como é que se faz para se alimentar sonho, design, vender numa época de uma crise econômica e política tão difícil como a gente vem passando? Essa pergunta não estava no script. Ela fez hoje de manhã. Tá brincando. Gente, não tem fórmula mágica, né? Na verdade, hoje é uma grande preocupação, sim. A gente sabe pela situação política e econômica que a gente passa e mesmo assim nós temos que manter as empresas em pé. Eu vejo assim que é uma reinvenção todo dia, né? Toda hora a gente precisa fazer um trabalho sério, a gente precisa chegar antes, a gente precisa, quando eu digo chegar antes, é ter as ideias antes, a gente fazer as proposições antes, correr atrás, não ficar mais. Foi isso o tempo que a gente ficava aguardando o cliente, esperando. Hoje em dia a gente tem que estar muito mais na rua. Então, assim, nas épocas de crise, eu acho que são as épocas para serem reinventadas. Eu sempre falo que, eu falo isso na minha casa, eu acho que as vezes que eu melhor me dei bem na vida foram nas épocas de crise. Eu adquiri mais coisas nas épocas de crise. É engraçado isso. Eu evoluí muito mais em todos os aspectos, inclusive de patrimônio nas épocas de crise. Eu acho que talvez por aquela necessidade tão louca da gente ter que se sustentar e ter que realmente manter. Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que tem uma fórmula mágica, porém a gente tem que ir atrás, correr atrás e fazer as coisas com a maior seriedade que existe, com a maior transparência que exista e com segurança de que a gente está fazendo algo realmente que vale a pena. E o meu conselho, posso dar? Claro. Então, olha, quando chegou a crise, eu falei assim, olha, o Reinaldo tem mania de ficar assim, ai, tá crise. Ai, tá... Eu falei, obrigada. Crise, eu não quero fazer parte. Obrigada. Tchau, tchau, Crise. Aí, o seguinte, eu falei, Reinaldo, se você ficar gastando tempo teu pensando na crise, você vai gastar um tempo em pensar em crise. Então, não é melhor você pensar como você vai vender mais, como trazer mais dinheiro para a empresa, como você aparecer mais do que as blogueiras, como que blogueira vai te ajudar, o que está acontecendo no mercado que vai te ajudar a chamar a atenção. Vocês têm que saber que, em época de guerra, tem gente que ganha dinheiro. Então, vocês têm que ser mais criativos, têm que gritar nos aplicativos digitais, porque hoje nem revista vende. Olha, você não adianta aparecer numa revista. Você vai aparecer bem se você fizer um crescimento teu no Google. Você pode começar seu site e vender horrores. Entendeu? Então, hoje, tudo é digital. A gente vive... Se você falasse, olha, que período você vive? A gente vive num momento digital. Então, não se preocupe. Haja, faça coisa. Olha, crise, você nem olha para ela, porque, na realidade... Todo mundo vai continuar nascendo, vai precisar de quarto para beber. Todo mundo vai precisar casar, vai ter que ter apartamento novo. Mesmo que os apartamentos... Hoje ele me contou que ele leu na Joyce que estão criando apartamentos de 14 metros quadrados. Na verdade, a gente estava comentando sobre... como será... Não sei se você vai fazer essa pergunta. Vai? Não, vamos lá. Como será o futuro? Como você reinventa? Como é que você acompanha a criação num mundo agora, né? E até tem muitas perguntas que as pessoas fazem. O que é tendência? O que vocês estão inventando ou reinventando? Eu prefiro falar muito mais em comportamento. Eu acho assim que a gente precisa entender os comportamentos das pessoas. Eu acho que, acima de tudo, entender comportamento, a gente vai ter uma leitura muito grande de como as coisas vão acontecer. E eu comentei que eu estava lendo uma matéria na Joyce, da revista Joyce, a Poder, na viagem. Não sei se vocês conhecem a construtora Vitacom. É uma empresa de São Paulo. E tinha uma reportagem com o proprietário. E a proposição dele é criar apartamentos que eles já estão fazendo a partir de 14 metros quadrados. Daí a gente fica assim, gente, tamanho de uma cozinha, alguma coisa. E aí a gente começa a pensar, bom, para determinado público, não. Gente, assim, não é com valor agregado baixo. São apartamentos feitos por Arthur Casas, por... como Márcio Kogan, fazendo interiores, inclusive. Então, ou seja, é para um novo comportamento de pessoas, do qual a casa já não é mais
tão importante como está sendo hoje ou era no passado. População também. Exato, também, entendeu? Então isso significa o quê? Já acontece isso. Essas pessoas, esses moradores, eles estão se preocupando em outros aspectos de vida, em outras situações. Eles querem viajar, eles querem ter uma vida talvez mais comunitária, porque as áreas comuns talvez tenham um privilégio de ser convivida harmonicamente entre todos. É um novo comportamento. Então, assim, a preocupação... Eu nem estou dizendo que nós tenhamos essa solução, mas vocês imaginem que tudo tem que ser automatizado. Tem uma leitura que está acontecendo no momento, que é a internet das coisas. Ou seja, tudo tem que ser, hoje em dia, pensado de uma forma para esse novo cidadão, esse jovem que está crescendo e que tem outros valores, que tem outras formas de interpretar a vida, outras formas deles poderem conviver. E a gente, não estou dizendo especificamente por nós, vocês vão conviver com isso. Eu falei que eu tenho amigos, por exemplo, assim, arquitetos, quando peguei uma casa de 400 metros quadrados, ou peguei um de 500 metros quadrados, felizes da vida, né, e os olhos brilham, cifrãozinho, né, nos meus também. Mas, gente, assim, haverá um momento que essas mudanças todas vão acontecer, e que esses pequenos apartamentos, pequenas casas, também vão precisar de excelentes profissionais para poder criar excelentes soluções que sejam possíveis fazer num espaço tão pequeno. A cama não vai mais ser uma cama convencional, que vai estar assim, a cama vai subir para a parede, vai virar sei lá o quê, entendeu? Então, todos esses mecanismos e essas situações são coisas que nós obrigatoriamente temos que estar pensando nesse momento. Nós, vocês como vão fazer as proposições, a gente como indústrias criadoras, porque o mundo não será mais como o mesmo. Tá, mas sabe o que eu acho que a Delano vai mudar com esse período? Ele vai ter que fazer o pó desenhado pela Glória Coelho. Então, você pega o pó, coloca na sua impressora 3D, e você faz a placa e já sai um móvel pronto. Eu acho que vai ser assim. E vejam que vou fazer um vestido, põe no 3D o produto, você não gasta nenhum pinguinho de natureza, que você não gasta não sobra tecido cortando, não sobra nada. É isso mesmo.